Glória a Deus. Muito bem. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo de número 5. Vamos ler versículos 31 a 33. Então somente esses três versículos. Efésios capítulo 5, de 31 a 33. A palavra do Senhor, Paulo escrevendo à igreja que estava em Éfeso. Termina o capítulo 5 dizendo assim, 5:31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um por si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Minha palavra hoje se chama 4 palavras que podem salvar o seu casamento. Vamos orar? É bem provável que a gente vai precisar mesmo. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Como é bom estar na tua casa. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração agora, que pela tua palavra nossos corações sejam iluminados, e uma obra de restauração, uma obra de transformação possa acontecer no nosso meio, nesta noite. Essa é a minha oração, me põe atrás da cruz de Cristo e glorifico o teu nome, em nome de Jesus, amém, Senhor. Quantos irmãos aqui são casados? Levante sua mão, isso. Quantos estão aqui nessa noite são solteiros? Pode levantar a mão, gente, não é lepra não, levanta a mão, isso. Quantos aqui estão solteiros e querem se casar? Levanta a mão. Isso. Pode dar uma olhada agora em volta aí. Ajuda. Dá uma olhada, dá uma olhada. Isso. Tem uns meninos acenando lá no fundo. Eu aqui. Quantos estão solteiros e querem permanecer solteiros? Ministério de Paulo. Isso. Tem uns aí. Tem. Muito bem. Quantos aqui estão casados e gostariam de voltar a ser solteiros? Não levanta a mão, não, pelo amor de Deus. Irmãos, alarmes existem para soar quando existe algum perigo. A função de um alarme é disparar quando uma ameaça chega. Sinais de alerta existem para que eles acendam quando algo perigoso está acontecendo. É mais ou menos assim, às vezes um sinal de alerta chega quando você está no seu carro e acende uma luz lá no painel dizendo, está com problema na bateria, ou é um problema de óleo da direção, óleo do motor, ou então o carro, a maioria das luzes que acende no nosso entrou na reserva. Aquela luz é um sinal de que você não tem muito tempo para continuar andando. Se você continuar andando com o seu carro na reserva, depois que acendeu a luz, dá para andar? Dá para andar, você anda um tempo, mas é bem provável que você vá ficar pelo caminho. Por que eu vou partilhar com vocês essa palavra hoje à noite? Porque eu percebo que tem muitos casamentos com a luz acesa. Percebo que tem muitos casamentos que estão com o sinal de alerta ali. E se você não parar para ver o que está acontecendo, não se atentar ao alarme, não se atentar à luz de sinal para você dizendo, olha, você está na reserva já. Se você continuar andando desse jeito sem parar para cuidar, para reabastecer, é bem provável que você vá ficar pelo caminho. E não precisa ser assim, a gente não precisa ficar pelo caminho. Deus nos deu poder para termos um bom casamento. Quem crê nisso diz amém. Você fala, pastor, essa palavra é só para os casados? Sim e não, ela é direto para o casamento, mas você que está solteiro pode ir aprendendo, ganha tempo, tá? Então, para começar a conversa com você, a gente precisa recolocar alguns fundamentos, pilares importantíssimos. Dentre eles, o mais importante, Deus inventou o casamento. Você vê que eu não vou dizer nada novo aqui para você, mas Deus inventou o casamento, e se Deus inventou o casamento, é porque é para a gente viver o casamento do jeito de Deus. A ideia é dele, não é para a gente ficar adicionando coisas, não é para a gente ficar subtraindo coisas, não é para a gente ficar multiplicando coisas, não é para a gente ficar picotando o casamento, não é para a gente ficar meio que fazendo o que é certo, meio que fazendo aquilo que deveria ser feito, porque a gente percebe hoje claramente na cultura
àquilo que se chama de casamento tradicional, constituído por um homem e por uma mulher. Os valores estão bem relativizados, os papéis estão relativizados. Por isso, se você quer salvar o seu casamento, ou se você quer garantir que o seu casamento continue bem, não tem outro jeito que não seja voltar ao plano original. E quando a gente volta para o plano original, a primeira pergunta que a gente começa a se fazer é: eu estou sendo o esposo que eu deveria ser? Eu estou sendo a esposa que a Bíblia diz que eu tenho que ser? Eu estou sendo o esposo que a Bíblia diz que eu tenho que ser? Porque eu tenho descoberto ao longo desses anos que é óbvio, o casamento parte do princípio de encontrar a pessoa certa. Você parte dali, mas depois que você casa, é muito mais sobre tornar-se a pessoa certa do que encontrar a pessoa certa. Depois que você encontra, o grande projeto do casamento é ir me tornando uma pessoa a cada dia melhor, a cada dia mais certa. Então, o que é um casamento abençoado? Para mim, um casamento abençoado é resultado de uma obediência à palavra e a vivermos o casamento do modo que a palavra diz. Quem crê diz amém. Isso é casamento abençoado. Ele só vem se a gente consegue observar a Bíblia, observar a palavra, aquilo que ela diz sobre casamento, e a gente coloca isso em prática. Qual é o grande problema? Quando a gente conversa com os casais de hoje em dia, a gente percebe que muitos casais já estão com a mentalidade da cultura do mundo. A cultura está ditando o que é certo para o seu casamento. O pensamento secular, o pensamento do mundo está interferindo diretamente na maneira como você desenvolve o seu casamento. E eu estou aqui para te falar hoje à noite que não existe respostas para o casamento na cultura moderna. Nenhuma. Não existe resposta lá fora. Não existe caminho. Os princípios que a cultura moderna diz são os princípios que levam a uma coisa: a destruição. Então, quando eu aconselho casais, geralmente eu começo com 3 perguntas. A primeira pergunta que eu faço é: vocês são cristãos? Primeira pergunta: sim, amamos ao Senhor Jesus. Vocês acreditam na Bíblia? Sim, é a palavra de Deus. Ótimo. Terceira pergunta, dessa eles não gostam: vocês estão dispostos a fazer o que a Bíblia diz para vocês fazerem, mesmo que seja muito difícil? Como assim? Porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A gente está disposto a fazer aquilo que a Bíblia diz, a fazer com que o casamento dê certo, aquilo que está na palavra, aquilo que está descrito do papel do homem, do papel da mulher, como deve ser o casamento, são os princípios para que o casamento dê certo. Quando perguntaram a Jesus sobre o divórcio, por exemplo: Senhor, é lícito um homem isso, aquilo, a carta de divórcio de Moisés, e Jesus não entra dando direta resposta. Jesus vai buscar o fundamento. Antes de responder, ele fala assim: ora, não está escrito? Por isso deixará o homem, o seu pai, sua mãe, iniciar sua mulher, e ambos serão uma só carne, e aquilo que Deus uniu não separe o homem. Daí ele vai entrar na conversa de por que tem a carta de divórcio, a dureza do coração. Mas Jesus, o que Jesus estava dizendo? Eu acho que vocês estão acostumados com a figura do divórcio, porque vocês se esqueceram do fundamento: deixar e unir. O casamento parte de fundamentos. Se no nosso casamento os fundamentos estão corroídos, se os princípios básicos da vida 2, que a Bíblia diz, estão corrompidos, é bem provável que você vai ter que mexer na fundação, que você vai ter que mexer nos pilares, naquilo que mantém em ordem. E mexer nessas coisas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. A gente tem que sujar as mãos, a gente tem que cavar fundo, mas de nada adianta você ter uma casca muito legal, você ter uma casa muito legal, vocês têm um carro muito legal, vocês viajam para, eu ia falar Corguinho, o pessoal fica bravo comigo, né? Você viaja para Maragogi, bate foto, se sentindo feliz e tal, mas por dentro, lá nos fundamentos, lá no dia a dia, lá quando tem que ser o princípio, a coisa está ruindo. Então não adianta ir depositando peso se o alicerce não está em ordem. A gente tem que mexer no fundamento. E quando a gente não consegue mexer nos fundamentos, a gente não vai para lá, começa a externalizar no casamento motivos superficiais para o divórcio. A Bíblia diz que o motivo para divórcio é: se você cometido adultério, você escolhe se perdoa ou não, e se morrer. É óbvio que eu não vou entrar aqui, Jesus nem cogita isso, não vou dizer para você ficar casado com alguém que te espanca, que te bate, tudo bem? Mas esses são os princípios da Bíblia. E aí a gente começa a ver nos casais modernos, gente que divorcia. Por que é que vocês vão divorciar? Sabe qual é a palavra que eu mais ouço? Pastor, incompatibilidade. Esses dias eu ouvi diferenças irreconciliáveis. Escolhi uma palavra bonita para dizer frescura. Estou brincando. Brincadeira, claro que não.
Mas incompatibilidade, como assim? Diferenças irreconciliáveis. Eu fui dar uma pesquisada, tem um grande jurista brasileiro, um grande advogado brasileiro, um dos que mais trabalha divórcios, e ao longo desses anos ele listou 5 motivos pelos quais os casais mais alegam divórcio no Brasil. São iguais, só que só muda a ordem, para os homens e para as mulheres. Os homens alegam na sequência: primeiro, motivo para se divorciar, relacionamento extraconjugal. Segundo, falta de dinheiro. Terceiro, desgaste no relacionamento. Quarto, problemas de relacionamento com a família do cônjuge. E quinto, problema de relacionamento com os filhos. As mulheres são o mesmo motivo, só que muda a ordem. Primeiro, desgaste no relacionamento, falta de respeito. Segundo, problemas financeiros. Terceiro, problemas de relacionamento com a família do cônjuge. Quarto, problemas de relacionamento com os filhos. E quinto, relacionamento extraconjugal. São as alegações que as pessoas têm feito para se divorciar hoje em dia. As tais das diferenças irreconciliáveis. Deixa eu falar um negócio para você. Eu vou fazer 13 anos de casado, e há 13 anos que eu tenho diferenças irreconciliáveis com a minha esposa. Faz 13 anos. Um é mais organizado, o outro é mais bagunceiro. Um é mais pontual, o outro é mais atrasado. Um é mais sistemático, o outro é mais largado. Tudo bem? Um é mais limpinho, o outro... Tá frio, não toma aquele banho, né? Sangue europeu. Só lá em casa que acontece isso, né, irmã? Amado seja o Senhor Jesus. Ela gosta de comédia romântica, eu gosto de Vingadores. E assim vai, tudo bem? Então eu fico olhando assim e falo: mas vocês não sabiam disso tudo antes de casar? Vocês não conversaram sobre isso? Não deu para sacar isso na pessoa antes de casar? Então aqui vai o primeiro conselho. Os jovens que estão aqui que não vão casar, não case com alguém que tem algo que você não consegue viver. Você não pode casar na aposta de que ele vai mudar. Você tem que conhecer o traste. Falou, dá para encarar? Encara até o fim. Vai abraçado. Deixa eu falar uma coisa para você. Bom, não vou falar. Então sempre vai ter diferença. Eu acho estranho porque, na verdade, nós somos atraídos pelas diferenças. A gente não casa com alguém que é igual a gente casa com alguém que nos completa. Aí, conforme o tempo passa, ele começa a alegar: não, a gente é muito diferente, muito não sei o quê. Peraí, gente, alguma coisa estranha está acontecendo. Então, se você está aqui hoje, e talvez seu casamento esteja com sinal de alerta ligando, e lá dentro da sua cabeça você diz assim: o culpado do nosso casamento estar assim é dele. A culpa é dele, a culpa é dela, eu estou inocente na parada. Se você se julga não parte do problema, isso já é parte do problema. Ninguém está isento de culpa quando algo dá errado no casamento. Nós somos um só, não dá para separar, esse pensamento não pode tomar conta do nosso coração. Então, de nada adianta a gente não entender a nossa parte. Às vezes a gente só sabe a parte do outro. Já vi, às vezes atendendo casais, que começa a rolar uma discussão assim, um querendo passar para o outro o papel do outro na Bíblia, entendeu? Assim, a mulher diz assim: a Bíblia diz que você tem que me amar como Cristo amou a igreja. E ele responde: e você tem que ser submisso a mim, e blá, 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 e começa a falar assim: gente, faz um favor, cala a boca os dois. E em vez de ficar jogando um na cara do outro, vamos olhar para nós e vamos ver o que a gente precisa mudar e ver o que a gente precisa melhorar. Se seu casamento está aqui hoje forte e brilhante, louvado seja Deus. Com certeza o que você vai receber hoje vai garantir que ele continue forte e brilhante. Mas se ele está por um fio, se ele está pela misericórdia, se aqui dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua alma, já se passa o sentimento, você já cogita algumas ações, você já cogita imaginar como que seria viver sem. Eu quero te dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus: quando eu olho para a Bíblia, eu te garanto, há esperança para os casamentos feridos. Há esperança para um casal que se coloca diante de Deus. Por isso, não desista. Foi Winston Churchill que disse no olho do furacão da Segunda Guerra. Ele disse: guerras não são vencidas com retiradas. Guerras não são vencidas com retiradas.
Guerras são vencidas se a gente permanece, se a gente luta até o fim. Então, antes de chegar nas 4 palavras, eu queria falar rapidamente com você aqui 2 conceitos. Eu chego nas 4 palavras, elas são bem simples. Mas nós lemos Efésios capítulo número 5. E eu queria te dar uns conselhos aqui hoje sobre como salvar o seu casamento. E o primeiro deles, para mim, está claro naquilo que Paulo diz a partir do versículo 17. Fica com a sua Bíblia aberta, por gentileza, em Efésios capítulo número 5. De 17 em diante ele diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por Deus, a tudo por nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Usualmente, quando a gente vai falar de casamento em Efésios, a gente pega lá do 22 para frente e começa a falar dos papéis do marido, começa a falar dos papéis da esposa. Só que a Bíblia não foi escrita assim. Quando Paulo estava escrevendo, ou estava ditando ali, provavelmente Efésios, ele não estava dizendo aí, escreve aí, capítulo 5, versículo 20, capítulo 5, versículo 22, põe um espaço, põe um título. Não, Paulo escreveu uma carta. Ele escreveu, é um fluxo de pensamento. Ele não vem com uma ideia, ele corta a ideia e começa outra. Então você percebe que antes de falar dos papéis do homem e da mulher, ele diz para o homem e para a mulher o quê? Esse é o meu conselho para você: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque tem coisas que a gente só consegue viver dentro do casamento se possuídos estivermos do Espírito Santo de Deus. Irmão, ser casado com um homem, para uma mulher ser casado com um homem é uma bênção. Para um homem ser casado com a mulher é uma bênção, mas ser casado com um homem de Deus, amém, irmãs? Mas ser casado com uma mulher de Deus, amém, irmãos? Por quê? Porque o Espírito Santo nos leva a viver para além de nós. O Espírito Santo é que nos capacita a ter uma vida altruísta, tão necessário para o casamento. Toda a obra do Espírito em nós é sempre para fora, sempre nos levando ao outro. Muitos homens, muitas mulheres têm vivido o seu casamento, e o que basicamente eles fizeram? Eles cortaram a fonte de poder. Cortaram a fonte de poder do casamento. Não tem mais ali presença do Espírito Santo de Deus. É como um notebook. Você está ali na tomada, bacana, beleza, tira dali, e fala assim: cara, nós tiramos a fonte de energia e está rolando, está brilhoso, está dando para trabalhar. Só que daqui a pouco, o que seu notebook vai começar a informar você? Bateria fraca. Começa a diminuir o brilho da tela, fecha alguns programas, otimiza o processador, vai esticando, vai ter uma hora que ele vai apagar. É assim a vida 2. Se a gente corta a fonte de poder, se a gente corta a nossa vida em Deus e o desejo de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, a gente vai se tornando fraco, seco, opaco. Então, ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, passa diretamente por ser uma pessoa que está se enchendo do Espírito Santo a cada dia. Posso ouvir um amém? Fala: pastor, mas isso é básico, mas experimenta fazer. Seja um homem de Deus. Quantas coisas, quantos entreveros de relacionamento a gente evitaria se fôssemos cheios do Espírito Santo de Deus? Quantas palavras tortas que a gente fala, quantas reações ruins que machucam dentro de casa que a gente não teria se tivesse o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como é bom viver com uma pessoa. Pega Gálatas 5, 20 até o 24 e veja se não é muito bom partilhar a vida com uma pessoa que tem o fruto do Espírito. Então, porque às vezes a gente olha para o papel do esposo e da esposa e acha aquilo muito pesado, muito difícil, mas é porque te falta a fonte de poder. É porque te falta aquilo que te capacita a ser o que Deus te chamou para fazer. E o que nos capacita a ser o que Deus nos chamou para ser dentro do casamento é sermos cheios do Espírito Santo. Eu vejo mais aqui em Efésios, antes de chegar nas 4 palavras. Eu vejo que o casamento precisa ser composto por pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Isso ajuda muito. Mas o casamento também é uma parceria com responsabilidade. Saiu aí? É uma parceria com responsabilidade. Repita comigo, por gentileza: parceria. Responsabilidade. Os homens, responsabilidade. As mulheres. Que isso, as irmãs estão afinadas.
Deixa eu tentar explicar isso aqui para você, porque valeria um estudo só sobre isso, mas eu vou só dar uma pincelada nisso. Olha só, versículo 21, que Paulo diz aí, antes de entrar no papel do homem e da mulher, olha o que ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Algumas traduções dizem submetendo-se uns aos outros, a mesma palavra que a gente vai ver quando fala da mulher. Então, esta é a última sessão, é a última perspectiva, é a última qualidade de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Ela fala com salmos, ela entoa hinos ao Senhor, ela tem cânticos espirituais, ela dá graças a Deus, o nosso Pai, por tudo, e ela se sujeita ao outro, se aliancia ao outro. Então, se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu não vou ter dificuldade de me sujeitar, e casamento precisa de sujeição para sobreviver. Os casados digam, é isso mesmo. Tem uns caras que falam, não, acho que não. Sujeição. A gente precisa estabelecer uma parceria. A gente conhece bem essa palavra quando a gente pega lá o papel da mulher. A mulher seja submissa ao vosso marido. Mas é a mesma palavra, é a mesma, o potasso, palavra do grego. Aí só muda a conjugação. É a mesma palavra, do versículo 21 e lá quando fala do papel da mulher. O que é esse submeter-se, essa sujeição mútua? O conceito da palavra é um reconhecimento de autoridade. É atribuir liderança, é colocar-se embaixo porque reconhece a autoridade de alguém. Então você diz, pastor, porque falar de autoridade, falar de submissão nos dias de hoje, talvez para moças mais novas que estão aqui já começa a doer o ouvido. Já começa, você sabia que esse pastor era machista, taxista, bandista, radialista, qualquer coisa assim. Já falando, vem com essa conversa. Mas eu preciso te dizer que se o casamento não tem princípio, não tem autoridade, não tem vida, a sociedade está debaixo de autoridade. Pega o seu carro e sai na contramão aqui na 13 de maio. Vem na 13, se bem que é 13 de maio só, mas vem na contramão. Vem na contramão, o que vai acontecer dali um pouco? Ou você vai bater, vai se arrebentar, ou vai aparecer um guarda de trânsito, vai falar, para aí meu amigo, você está maluco? Você está quebrando o princípio. E ele, pela autoridade que ele tem, ele vai te multar, vai te canetar. Eu te pergunto, ele é melhor do que você? Ele é melhor do que você, por ser uma autoridade? Sim ou não? Não, ele é uma autoridade naquilo ali. Não faz dele melhor, maior do que eu, mas ele tem uma autoridade conferida sobre ele. Então, quando eu falo para você que o casamento é um misto de parceria e responsabilidade, o que é isso? A Bíblia está nos chamando a dar suporte. Eu, como cônjuge, dou suporte a quem é responsável por alguma área. Eu ajudo, é aquilo que os bons cavalheiros deveriam fazer sempre com as suas esposas. Dar suporte, abrir a porta, as irmãs digam amém. Assim, ela está andando com aquele saltão, daí ela dá aquela tropeçada assim, aí você fala, mandei para uma rasteirinha, não mandei? Não é isso que a gente fala? Não, ela deu aquela tropeçada, você vai lá e ajuda. Experimenta andar no salto, irmão, para você ver o que é bom para tosse, né? Experimenta. As irmãs ainda correm atrás dos guris de salto, é milagre do Senhor mesmo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o casamento é uma parceria com responsabilidade. Como marido, eu sou parceiro da minha esposa naquilo que ela é responsável. E como esposa, eu sou parceira do meu marido naquilo que ele é responsável. Se eu fosse resumir isso para você, tentando assim entender, mas como que fica o negócio do marido cabeça do casamento? Sim, o marido é o cabeça do casamento. Vou tentar resumir assim para você. O fato do marido ser o cabeça faz dele o responsável do todo, mas não faz dele o responsável de tudo. Tem áreas do casamento que é a responsabilidade da mulher, e tem áreas do casamento que a responsabilidade é do homem. Então, mesmo o marido ser o cabeça, a gente sabe disso. No final das contas, quem que manda, né, irmãos? Quem que manda? A gente sabe, a gente só não admite. Lá em casa eu falo que quem manda é Jesus. A minha esposa me liga, eu falo, alô Jesus, tudo bem? Como tá? Quem manda é Jesus. O pessoal me pergunta, vai lá hoje à noite? Não sei, vou falar com Jesus. O pessoal fala, nossa, esse pastor é espiritual, esse pastor é... Jesus, tudo bem? Foi uma maneira que eu arrumei para escamotear o problema, né? Igual, tem aquela história, estava num congresso de casais, assim, o preletor falou, todos os homens se colocam em pé. Aí assim, todos os homens que são mandados pela sua esposa, um passo à frente, todo mundo passou à frente, só um cara ficou assim. Aí ele olhou e falou assim, rapaz, por que você não deu um passo à frente? Ele falou, eu não sei, minha esposa mandou eu ficar parado aqui.
Não sei. Não dá para a gente entrar naquilo que é cada um do que é responsabilidade do homem e da mulher, mas deixa eu te falar de um modo geral na Bíblia. O que é responsabilidade do homem no casamento? Os homens que estão comigo aí, digam amém. Ser o cabeça do lar, amar a sua esposa, ser o amante sexual da sua esposa, ser o provedor da casa, ser o protetor da casa e educar os filhos. Isso é o papel geral do homem. Cada um desses dava para a gente falar aqui, mas não é o caso. O que é a responsabilidade da mulher na casa? Ser a ajudadora, a que edifica a casa, ser submissa, dói, mas eu sei, mas está aqui na Bíblia. Ser administradora do lar, ela é responsável pela casa. Ser a amante sexual do seu marido, educar os filhos e, se necessário for, ajudar financeiramente na casa. Ah, pastor, tem isso na Bíblia? Você pega, por exemplo, Provérbios, capítulo 31, versículo 16, a Bíblia diz sobre a mulher examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços, ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga à noite, versículo 24, ela faz roupas de linho, vende-as e dá cinta aos mercadores. Então, a Bíblia sempre abriu a perspectiva de que a mulher ajudaria no sustento da casa. O lance é que no mundo moderno de hoje, com raríssimas exceções, a mulher tem que ir. A mulher já não tem mais essa opção, ela tem que ir trabalhar. A cultura moderna impôs isso sobre a vida das nossas irmãs, que hoje pouquíssimas têm essa opção de poder ficar em casa, porque a mão de obra aumentou, quando aumenta a demanda de mão de obra, diminui o salário, então o salário de um só raramente dá para sustentar uma casa toda. Mas a Bíblia abre isso. Então o que eu quero dizer para você é que tem áreas distintas no casamento, as quais um é responsável e o outro ajuda. Então, de quem é responsabilidade da casa? De quem é responsabilidade de gerir a casa? De cuidar da casa? De quem? Da mulher. A mulher sábia? A responsabilidade é da mulher. E o homem tem que ser o quê? O que o homem tem que ser? Parceiro, irmãos. Parceiro. Eu vou dizer e os homens completam. O homem tem que ser parceiro. Então é o seguinte, eu conheço uns caras que eu não sei em que mundo que eles vivem. Não, a casa é com a minha esposa. Eu não varro, não limpo, não lavo a louça. Eu chego lá, trabalhei o dia inteiro, deito, lá, assim. Sai uma comidinha quente, sai uma parada, deixa aqui comigo e tal. A casa, o cara não é parceiro, ele não ajuda com nada em casa, ele não lava uma louça, ele não passa. Pastor, eu não sou empregada. Não é, mas você é parceiro da sua esposa, bonitão. Mas eu não aprendi a fazer nada disso, porque minha mãe levava o Todd na minha cama. Minha mãe levava lá, cedinho, eu chegava, a comidinha estava no prato. Eu chegava, a roupa estava passada. A sua esposa não tem culpa da sua mãe ter criado um delinquente, seu folgado. É óbvio que uns por demanda de tempo podem ajudar mais e outros menos, mas o que não pode acontecer? O que não pode acontecer é o responsável não ter o parceiro. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui diz amém. Isso é o que desgasta casamento. O bonitão acorda e dorme no sofá. É isso. Então, atleta de Globo Esporte. Como assim, irmãos? Dá um help, dá uma ajuda. Às vezes a sua esposa tem uma jornada tão mais árdua, e o cara ainda tem a cara de pau de falar assim, não, mas ela ficou o dia inteiro aqui em casa. Vai cuidar de uma casa com um filho pequeno, para você ver o trampo que é. É um trampo lascado. Não é hora de testemunho, irmãos. Posso te falar uma coisa? Mas eu não tenho a aptidão. Mas você precisa ter a intenção. Eu preciso ser um parceiro. É melhor ser dois do que ser um. Então, o que eu estou querendo dizer para você, finanças, de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade das finanças? Do homem. O homem é provedor. A mulher pode auxiliar na provisão, mas o provedor é o homem, tudo bem?
Então às vezes a gente vê casamentos disfuncionais. O cara é o provedorzão, ele é o provedorzão, e aí ninguém mexe no dinheiro dele. Não, meu dinheiro. Ou os dois trabalham, e aí assim, não, meu dinheiro é meu, seu dinheiro é seu, e aí você paga isso aí, eu pago isso aqui tudo, e ó, ninguém abre a caixa de Pandora, não é isso? Não senta, irmãos, que conversa é essa de meu dinheiro, seu dinheiro? A Bíblia não fala que é melhor ser dois do que um, porque eles têm melhor paga do seu? Ô irmãos, vamos ler a Bíblia? Melhor paga do seu salário. Você fala, mas nós caminhamos separados e estamos bem. Se você está bem, era para você estar rico. Se você andasse em conformidade com a sua esposa na parte financeira. Quem é o responsável? O homem, mas a mulher ajuda. Os dois sonham junto a parte financeira. Se os dois trabalham, não é o dinheiro dele, não é o dinheiro dela, é o dinheiro da casa. É o dinheiro da casa. Pelo menos é assim que funciona na minha. Todo começo de ano a gente senta e fala, está ganhando quanto? Tá ganhando quanto? Qual que é a conta? Qual que é isso? A gente sonha junto, direciona tudo para o mesmo lugar. Não é o meu dinheiro, não é o dinheiro da minha esposa, é o dinheiro da nossa casa. E se nós somarmos juntos, a gente vai conseguir chegar muito mais longe. Ah, mas você fala isso porque sua esposa trabalha, pastor, mas na época que ela não trabalhava já era assim. E Deus tem nos prosperado, eu acho que é por causa disso, naquilo que Deus tem nos prosperado. Porque dinheiro está aberto. Está aberto, ela tem todas as minhas senhas, ela sabe de todos os meus gastos. Então o que acontece às vezes? O cara, porque ele é o provedorzão, e ele não chama a esposa para parceria, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. Ele vai lá e compra ele vai lá e compra um videogame de R$2.000. Chega rindo em casa ainda. Ele acha que ele está abafando. Vai lá, eles fazem um combinado, ele faz uma conta, faz um trem, e não senta para conversar junto. Ou o dinheiro é nosso, ou não dá. Às vezes você que está aqui não abre a sua parte financeira para o seu cônjuge porque você tem medo de mostrar o quanto você gasta à toa, quanto você é desregulado. O que não pode ter é responsabilidade sem parceria. Sabe aquela história da menina que chegou para o cara depois que eles casaram? A esposa chegou para o cara e falou assim, se eu soubesse que você era tão pobre, eu não tinha casado com você. Aí ele disse assim, mas eu sempre te avisei, vivia te dizendo, você é tudo que eu tenho, você é tudo que eu tenho, você é tudo que eu tenho. Eu avisei. Irmãos, repita comigo, responsabilidade e parceria. Por exemplo, quem é o responsável da área espiritual da família? Agora eu quero ver. Quem é o responsável? O homem. O homem é o sacerdote da casa. Ele é o responsável. Ora, se ele é o responsável, a esposa cruza os braços e fala assim, ele que ensine Bíblia para os meninos, ele que ora para os meninos. É assim que funciona, irmãos? Não, só que o que acontece muitas vezes é o contrário. O homem cruza os braços na sua responsabilidade e aquela que era para ser a parceira se torna responsável. Quantas vezes a gente vê, observa aqui na igreja mesmo, de manhã, a mãe vindo com 2 moleques debaixo do braço, o tal, não sei o que lá, e o bonitão ficou dormindo. A mãe que acorda cedo, arruma todo mundo, faz café, o cara desce 15 minutos antes, todo mundo pronto, certo, partiu a igreja. Responsabilidade é sua. Deixa eu te falar uma coisa, se a sua família não vem à igreja, Deus vai cobrar do homem. É sua responsabilidade apresentar os seus filhos e a sua esposa diante do Senhor. A mulher é auxiliadora, tem que ajudar, tem que cooperar, os dois fazem o serviço, mas a responsabilidade é do homem, discipular os filhos, passar os valores para frente. Então o que não pode acontecer? O que nunca pode acontecer? 2 coisas, anota isso, nunca pode acontecer no casamento: não haver a parceria e haver a inversão dos papéis. Se você não tem parceria, ou se você inverte os papéis, o homem, quando você inverte os papéis, o homem vira o dono da casa. Ele é o cara responsável, o negócio da comida, o negócio da limpeza, o negócio é com ele, inverteu o papel. A mulher vira a totalmente responsável pela provisão da casa. Eu não estou falando se você está passando por uma vida de desemprego, tudo bem, mas joga sobre ela esse fardo, fora isso, ser a mãe, fora isso, cuidar da casa, e aí você inverte o papel, quando a mulher se torna a sacerdotisa da casa.
quando é ela quem tem que fazer o ofício ali de trazer a espiritualidade para dentro. Então você inverteu o papel. Se você cair em qualquer um desses dois extremos, não tem parceria, e inverteu o papel, inverteu a responsabilidade, sabe o que vai gerar no seu coração nos dois casos? Frustração. Frustração. No começo o cara até aguenta, mas ali um tempo o cara vai se sentindo, não é isso aqui. A mulher até, mas vai chegar uma hora que ela vai dizer, caramba, meu marido não assume, é com ele, e isso vai frustrando, e quando a gente vai se frustrando mais, isso vai sangrando para outras, e o tempo vai passando, e a gente não entende que a gente sonega as responsabilidades, sonega a parceria, e aí a gente dá com a cara na parede. Por isso eu quero te dizer uma coisa hoje, em nome de Jesus: assuma a sua responsabilidade, é sua e de mais ninguém, e deixe de ser tolo, e é essa a palavra mesmo, achando que você não precisa ser parceiro do seu cônjuge, que você não precisa ser parceiro da sua esposa, que você não precisa ser parceira do seu esposo. 4 palavras. Quais são as 4 palavras que podem salvar o meu casamento, pastor? Eu fiz uma lista de 4 palavras que não são essas, mas poderiam te ajudar. Por exemplo, 4 palavras que podem salvar o seu casamento. Essa aqui é muito boa. Amor, você está certa. São 4 palavras que podem salvar o seu casamento. Você pode me perdoar? Eu te amo também. 4 palavras. Sim, você está magra. Como você está bonita. Você que manda, amor. Essa palavra aqui, hein? Você manda uma dessa, você que manda, amor. Rapaz. 4 palavras podem salvar o seu casamento. Desliga o bendito PlayStation. Deu 5, mas tudo bem. Desliga a bendita televisão. Desligue o bendito celular. Essas 4 palavras podem salvar o seu casamento. Como eu posso te ajudar? 4 palavras. Isso é um ditado dos Estados Unidos, que eles falam: happy wife, happy life. Esposa feliz, vida feliz. 4 palavras que podem salvar o seu casamento. Talvez as suas 4 palavras hoje sejam: Deus, preciso de ajuda. Deus, eu preciso de ajuda. Quais são essas 4 palavras? Para mim elas estão dos versículos 25, 28 e 33 de Efésios capítulo número 5. A Bíblia diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio Cristo, assim também os maridos devem amar a sua mulher como é o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo ama. 28, versículo 33. Não obstante vós, cada um também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Quais são essas 4 palavras que podem salvar meu casamento? As 4 palavras que podem mudar e salvar o seu casamento são: ame o seu cônjuge. Ame o seu cônjuge. Numa sessão do versículo 25 ao 33, 4 vezes Paulo diz: ame sua esposa. Vamos lá, ame sua esposa, ame sua esposa, ame sua esposa. O que Paulo está dizendo, irmãos? Ame essa pessoa que você é casado com ela. Ame o seu cônjuge. E amor aqui, você que tem um pouquinho de familiaridade com a Bíblia sabe, amor aqui é ágape. Amor aqui não é estorge, não é filéu, não é eros. Amor aqui é ágape. Quando a Bíblia diz Deus é amor, a Bíblia está dizendo Deus é ágape. Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo, Deus agapau, né? Deus ágape o mundo de tal maneira. Então esse amor que a Bíblia está dizendo aqui é ágape. Por isso que a gente precisa entender que nós, como cristãos, nós temos acesso a uma fonte de amor sobrenatural. Quem crê nisso diz amém. Nós temos acesso a uma fonte de amor sobrenatural. Por isso que se separar por qualquer coisa é inaceitável para um casal cristão. Que amor é esse que está entre vocês? Qual é o tipo de amor que vocês têm cultivando? Qual é o amor que você tem pelo seu cônjuge? Afinal de contas, nós somos ou não somos diferentes de quem não conhece a Deus? Tem alguma diferença em nós? Nós temos uma fonte de amor diferente. Cristo está vivendo em mim ou não está vivendo em mim? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos em 2017 e que se constatou que a porcentagem de divórcio entre os cristãos e os não cristãos tinha que parar, estava igual.
salvo engano era 25%, a cada 4 casais um se divorciava, e aquilo deixou todo mundo estarrecido. Como assim, cristão e não cristão divorciando na mesma proporção? E aí uma instituição cristã foi refazer a pesquisa, numa amostragem menor, é claro, mas refizeram a pesquisa. Só que daí eles incluíram como cristãos aqueles que demonstravam compromisso. O que era esse compromisso? O básico era casais que iam à igreja, casais que liam a Bíblia juntos e casais que oravam juntos. Quando eles refizeram a pesquisa dessa forma, a taxa de divórcio caiu para 6%. Ou seja, os casais que andam juntos na presença de Deus, eles conseguem ficar mais tempo, ou conseguem permanecer a vida inteira juntos, porque a gente tem acesso a um outro tipo de amor. Então não é sobre o que você professa, não é sobre você professar, sou do memorial, sou cristão, sou evangélico, sou protestante. É sobre o seu compromisso com o amor de Deus, é sobre o seu compromisso com Cristo, em tentar fazer as coisas do jeito de Deus. Por quê, irmãos? Porque volta e meia vai surgir no seu relacionamento uma dificuldade que só o ágape dá jeito. Vai surgir uma dificuldade que, se não for amor ágape, se não for ágape, que vem de Deus, você vai jogar as coisas para cima mesmo. Anota o que eu vou te dizer: ágape é uma solução divina para casamentos formados por seres humanos imperfeitos. Ágape é uma solução divina para casamentos formados por seres humanos imperfeitos. Então, o que é amor? O que é o bendito do amor? Tem um ditado que eu aprendi quando eu era criança que dizia: amor é uma flor roxa. Amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Conhece esse versículo? Isso é amor. Talvez isso é tudo que a gente sabe. Talvez você está aqui hoje casado há 20 anos, 30 anos, e tudo que você sabe sobre o amor é o que o Zezé de Camargo escreveu na música dele. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita para viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você. 1 Heresias 2,18. Irmãos, isso aqui não é amor, não, isso aqui é doença mental. Isso aqui, a pessoa tem problema. Ela tem problema. Peraí, gente, isso não é amor? Da onde que isso é amor? Esse tipo de amor não sustenta casamento. Isso é pueril, isso é paixão, é visceralidade que vai conforme o vento sopra. Então o que é o amor? O que é o ágape que vem de Deus? Tem um capítulo na Bíblia só para ele. 1 Coríntios capítulo número 13. Abra sua Bíblia por gentileza. 1 Coríntios capítulo número 13, versículo 4 em diante. 1 Coríntios capítulo 13, de 4 em diante, o texto dedicado ao ágape na Bíblia diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Isso é ágape. 1 Coríntios 13 não é tão dedicado, preste atenção no que eu vou te falar agora, não é tão dedicado a explicitar aquilo que o amor é. 1 Coríntios 13 é explicitado a dizer aquilo que o amor faz. Porque Paulo começa falando de atitude: ainda que eu desse o meu corpo, ainda que isso, ainda que eu fizesse. Ele diz: o que o amor faz? Eu já disse isso aqui na igreja. John Stott disse: o amor é o que o amor faz. Isso é um amor. Então amor, por isso que a Bíblia diz, 1 João 3,18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Por isso que nós temos que olhar para a Bíblia e dizer o que é o amor da Bíblia, com que tipo de amor que eu tenho que amar essa pessoa com a qual eu estou casado, qual é o tipo de amor que eu tenho que aplicar sobre ela. O que me deixa estarrecido é que eu vejo que muitos casais que estão em crise dizem às vezes: nós estamos nos aconselhando. E eu pergunto: vocês estão se aconselhando com quem? E tem gente pagando caro para ouvir conselho antibíblico. Tem gente pagando caro. Nós aqui na igreja, nós utilizamos o expediente de encaminhar pessoas para psicólogo, para psiquiatra, porque tem casos que é psique, tem casos que é psiquiatria, precisa de remédio, não tem nada contra. Mas tem gente sentando em gabinete, pagando caro a hora, para ouvir de um profissional dizendo: seja feliz. Se você só vai estar feliz longe dele, larga. O que importa é a felicidade. Siga o seu coração.
Sabe o que a Bíblia diz sobre seguir o coração? A Bíblia fala assim: o coração do homem é desesperadamente corrupto. Que loucura é essa? Tem gente pagando caro para ouvir aquilo que não está na Bíblia. Então qual é o conselho que eu vou te dar hoje? Não é outro senão: tente amar o seu cônjuge conforme Deus te pediu para amá-lo. Tente amar o seu cônjuge conforme Deus te pediu para amá-lo. Pode ser que o seu casamento volte a florescer. Pode ser, e eu creio que o milagre aconteça. Você está me olhando com aquela cara desconfiada, dizendo assim: pastor, você é muito simplista. Como se fosse assim. Então, é só ir, é só amar. Então, tenta fazer o básico. Tenta amar com amor, que Deus pediu que a gente amasse o nosso cônjuge. Depois a gente conversa. Por quê? Porque as pessoas estão hoje procurando respostas onde não tem resposta, procurando ajuda onde não tem ajuda. E a ajuda para casamentos que estão com sinal de alerta ligado é no princípio de Deus. Diga amém. É na palavra de Deus, é no amor que vem de Deus. O que Deus quer que a gente aprenda? Que tipo de amor que eu tenho que ter? É bem simples o que eu vou falar daqui para frente. Que tipo de amor eu tenho que ter pelo meu cônjuge? Primeiro, não vou tirar todas as características ali do ágape, só algumas. Seja paciente. Diz o versículo número 4, o amor é paciente. Dá uma respirada antes de falar paciente, tudo bem? O amor é paciente. Respira, irmão, vai infartar, hein? Respira. Calma. O amor é paciente. Tem uma história no Antigo Testamento que ilustra tão bem isso, a história de Jacó, né? Aquele que usurpava, mas que depois teve o seu nome mudado. Quando ele sai e tem o seu nome mudado para Israel, e aí ele vai para a casa de Labão, chega lá e tal, ele se apaixona por Raquel. E quando ele vê Raquel, fala: gostei da menina, Labão. Ele fala assim: é simples, trabalha 7 anos. Trabalha 7, quanto tempo, irmãos? 7 anos e eu te dou Raquel. Sabe o que a Bíblia diz em Gênesis 29:20? Um dos textos mais românticos da Bíblia. Diz assim: e Jacó trabalhou 7 anos, e estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. 7 anos, e esses lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Chegou a noite de núpcias. Labão, que era mais esperto que Jacó, mandou Lia. A tenda tudo escura. Jacó acordou do lado de Lia, falou: você está de brincadeira, Labão. Erramos a menina, erramos a moça. Mas faz assim, trabalha mais 7 anos. Quanto tempo, irmãos? Mais 7 anos, aí eu te dou Raquel. Aí depois você vai ver a história, na verdade ele dá a Raquel, mas ele se torna aquele que teria a posse dela depois de 14 anos de trabalho. 14 anos. O amor é paciente. Se a coisa está a caminho, tenha paciência. As pessoas não mudam da noite para o dia. Se tem sinal, poxa, a fulano está numa progressão, amém, continua. A gente não consegue mudar numa vara de condão. Se a mudança foi assim, muito provavelmente ela não vai durar, não vai ter como. Então, seja paciente. Não seja o tipo de pessoa pavio curto dentro de casa. Como é bom partilhar a vida com gente que é paciente. Que mais? Qual é o tipo de amor que eu tenho que ter pelo meu cônjuge? Um amor onde existe bondade e ternura. Tenha bondade e ternura, diz a Bíblia, o amor é benigno. O que é essa palavra benigno? Benignidade é a palavra usada na Bíblia para expressar um amor que toma atitude. Isso é benignidade. Um amor que se lança sobre o outro, um amor que toma a iniciativa de trazer o outro para perto. Benignidade é a atitude de construir algo de bom para alguém. É essa a ideia do texto quando a Bíblia diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Deus é benigno? Porque Deus toma a iniciativa de amar. Deus toma a iniciativa de construir a ponte. Deus não faz o muro, Ele faz a ponte. Nós fizemos um muro e Ele o destruiu pela ponte da benignidade, do amor, nos alcançou. Dentro da nossa casa tem que ser um amor assim, um amor que se lança sobre o outro, um amor que toma a iniciativa, um marido que se lança em amor sobre sua esposa, independente se ela está respondendo ou não. Uma esposa que se lança em amor sobre o seu cônjuge, independente se a resposta não, porque qual é a ideia da benignidade? E se transforma em bondade e ternura. Eu começo a semear aquilo.
Eu começo a pôr aquilo e eu começo a mudar o meu cônjuge, não pela palavra, não pela dureza. Eu começo a mudar o meu cônjuge pela bondade e pela ternura. Vem a pancada, eu levo numa face, tomara que seja só figurativamente na sua casa, eu dou a outra. Eu começo a mudar o meu cônjuge, me jogando nele em amor, construindo uma ponte de amor no seu coração. Eu vou colocando aquilo lá dentro dele. Toda vez que vem a pedrada, eu devolvo com bondade e com ternura. Toda vez que vem um comportamento que não tinha que ter, bondade e ternura. Dali a pouco, se você é casado com uma pessoa que é minimamente sã, eu vou falar: gente, espera aí, minha atitude está errada. E ele começa a provocar a mudança a partir disso. Então, faça da sua casa um lugar de bondade e ternura. Posso ouvir um amém? Faça como aquele esposo, o cara foi no culto, a esposa não tinha ido naquele dia, chegou em casa, quando ele chegou do culto, ele abraçou a esposa e rindo, começou a dançar com ela na sala e tal. Ela falou: nossa, hoje a palavra foi sobre como tratar bem as esposas. Ele falou: não, foi sobre como carregar a cruz com alegria. Vem cá. Segue o barco. Ai. Eu li uma frase que eu gostei demais. É frase de para-choque de caminhão, tá? Mas eu li uma frase que eu gostei demais, gente. A frase é assim: anota, é sapiência para a sua vida, é saber para a sua história. A frase dizia assim: se você tratar o seu cônjuge como um puro sangue, você nunca vai acabar com um pangaré. Gente, isso é profundo demais. É profundo demais. Não é não? Se você tratar o seu cônjuge como um puro sangue, você nunca vai acabar com um pangaré. É sério. Não acredito que eu tive coragem de falar isso aqui também. Você se lembra quando você estava cortejando ou quando você estava conquistando a pessoa com a qual você era casada? Você se lembra dessa fase? Como que era, irmãos? Hein? Você lembra aí? Dá uma lembrada. Como que era nessa fase? Tomava banho, passava um perfume, barbinha feita, dente escovado, não mastigava de boca aberta, não arrotava na frente, conjugava os verbos tudo certinho, falava baixo. Não era assim? Sim ou não? Citava um poeminha, um bombonzinho, não se dava presente. Não era assim? Essas coisas a gente tem que arrastar pelo resto da vida, porque não é sobre conquistar, é sobre manter conquistado. Não é sobre só casar, é sobre manter-se casado. É igual, quem me contou essa história é o pastor Richard, então ele está aqui, a fonte é fidedigna, não é? Chegou a mulher reclamando para o cara, que o cara não falava eu te amo para ela. Não falava. E o pastor perguntou assim: você não fala eu te amo para sua esposa, o que acontece? O cara disse assim: disse no dia do casamento, no dia em que mudar eu aviso. Você acredita? Volta a fazer algumas coisas igual fazia no começo, irmão. Bondade, ternura. A Bíblia fala em Provérbios 31, versículo número 28. Diz assim: que os seus filhos a louvam, o seu marido a elogia. O seu marido a elogia. Experimenta elogiar o seu cônjuge na frente dos outros. Irmãos, é uma coisa extraordinária. Essa aqui é ímpar no mundo. Não tem melhor mulher do que essa. Não tem homem igual esse daqui. Experimenta elogiar. Com o tempo, o amor vai às vezes perdendo essa benignidade, essa iniciativa de se jogar sobre o outro em amor. Então eu vou te ajudar agora. Os casais que estão aí, levante suas mãos, por gentileza. Isso. Vire-se para a pessoa com a qual você é casada. Só os casados, tudo bem? Os meninos solteiros, fica quietinho agora. Vira a pessoa que você dá. Isso, olha para sua esposa, para o seu esposo. Diga para ele assim: eu odeio quando o pastor faz isso. Pode falar. Não diz isso não. Primeiro os homens, depois as mulheres. 10 segundos. Faz um elogio para o seu cônjuge. 1, 2, 3 e valendo. Pode fazer um elogio. Um elogio. Fez aí? É legal ouvir, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Irmãos, faz um elogio para sua esposa.
Agora eu conheço a história, o cara mandou uma mensagem para a esposa, faz tanto tempo que ele não falava nada, escreveu para a esposa assim, eu te amo. Ela respondeu, quem é? Quem está escrevendo? Você ri e fala, pastor, não é assim. É assim. Ó, fizeram uma pesquisa na Alemanha, os caras fizeram uma pesquisa na Alemanha sobre pessoas que vivem muito. E aí eles descobriram na pesquisa científica que pessoas que vivem muito beijam os seus cônjuges antes de sair de casa. E essas mesmas pessoas que vivem muito, que beijam os seus cônjuges antes de sair de casa, trabalham melhor e tendem a ganhar entre 20% e 30% a mais o salário. É para aplaudir o Senhor, irmãos. Verdade. Ixi, até os caras que estão apertados que amanhã é meia hora beijando antes de sair de casa. Não, amor, vem cá. Uai, você tem do seu lado um seguro de vida. Sim ou não, irmãos? Você vive melhor quando você tem alguém que você está íntimo em amor. Você tem melhor paga do seu salário, a Bíblia diz e a ciência prova. Fizeram uma pesquisa na Alemanha não, na Itália, com pessoas que vivem mais isoladas e que vivem muito nas aldeias da Itália, e eles perceberam que as pessoas que vivem muito, geralmente são pessoas que são éticas, bondosas, religiosas e que têm profundos laços familiares. Pessoas que vivem muito. A gente tem que se jogar em bondade sobre o outro. Que tipo de amor eu tenho que ter pelo meu cônjuge? Vamos acabar. Um amor que não se vangloria de nada. Diz ainda no versículo 4, não se ufana, não se ensoberbece. Quantas vezes a gente vê, às vezes dentro dos casamentos, um jogando na cara do outro o que a gente já fez pelo outro. Que loucura é essa, gente? Que loucura é essa? Você não vê que eu acordo cedo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E você? Faz o quê, bonitão? Mas eu faço isso, eu faço aquilo. E você diz, pastor, mas é verdade, eu faço mesmo. Só que a Bíblia diz, o amor não se gaba daquilo que faz. O amor não joga na cara. O amor não se vangloria de nada. Diz a Bíblia em Provérbios 13:10, da soberba só resulta contenda, mas os que se aconselham se acha sabedoria. A soberba leva contenda quando a gente acha que é uma pessoa melhor do que o outro dentro de casa, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu ganho mais, porque eu sou mais estudado, porque bababá. Como assim, irmãos? Que tipo de amor eu tenho que ter pelo meu cônjuge? Um amor onde eu estou armado de gentileza e educação. Diz a Bíblia no versículo 5, não se conduz inconvenientemente, não procure seus próprios interesses, não se exaspera. É um amor que tem gentileza e educação. Quantos casos eu já ouvi de maridos que são mais educados com as pessoas de fora do que com as pessoas de dentro de casa. Fora, desculpa a expressão, fora ele é uma leire, né? Fora ele é assim uma seda e tal. Chega dentro de casa transtornado, educado, ajuda a abrir a porta. A mulher dele joga a sacola em cima e fala, cuidado aí, bora. Vou falar uma coisa para você, a pessoa que eu trato melhor na minha vida é a minha esposa. Isso é uma convicção pessoal minha. Eu não posso tratar ninguém melhor no mundo do que eu trato a minha esposa. Eu peço com licença, eu peço desculpa, eu digo você está certo. Eu sou educado, eu tenho que ser. E eu ensino isso para os meus guris, porque eu estou ensinando os meus meninos a serem homens que vão honrar mulheres depois. Se eles levantam a voz, ou se eles fazem uma cavalice, que homem é todo metido, não sei o que, eu já chego junto, falo, não. Não é assim. Não, por exemplo, eu não deixo meus filhos brincarem com os pés com a minha esposa, porque machuca, porque dói. Homem não usa pé contra a mulher. E eu estou ensinando para ele o quê? Nem vai levantar a mão para uma, nunca na sua vida. Gentileza, educação, a pessoa que eu trato melhor é a minha esposa, eu tenho que ter educação. Vou dar para você 5 dicas de gentileza e educação. Fale com tato, não apenas seja franco. Fale com tato, escolha as palavras. Seja compreensivo, ao invés de ser só exigente. Seja compreensivo. Quando você discordar do seu cônjuge, seja gentil, não seja um juiz. 4, se falarem alto, responda baixo. A Bíblia diz a palavra branda desvia o furor.
O Josué Gonçalves diz: os gritos começam quando a inteligência acaba. Eu nunca levantei a voz na minha casa para minha esposa, e ela nunca levantou a voz para mim. Nós não precisamos falar alto um com o outro para resolver nada. Aquilo que é importante é dito baixo. E essa quinta dica é personalizada minha, tudo bem? Anota, sapiência para o teu casamento. Nunca aumente o tamanho dos animais. Nunca. O que você quer dizer com isso, pastor? Porque eu percebo que no começo do casamento os animais é tudo pequenininho. Minha gatinha, meu pombinho, meu babá. Vai passando o tempo, seu burro, sua vaca. Irmão, se chegar em baleia, acabou. Enterra o casamento. Não aumente o tamanho dos animais. Ó, meu sabiazinho, meu beija-flor, isso. Vai por aí. Ouve o tio. É sério, porque tem moça aqui daqui. Quem é que, as meninas que estão solteiras, que sonha casar com a porta? Diz amém. Meu sonho é casar com a porta, come bruto, chucro. Meu sonho de vida. É isso. O que a menina sonha? A menina sonha em casar com um príncipe no cavalo branco, não é isso? Mas às vezes casa e fala assim: gente, o príncipe caiu, veio só o cavalo. Para! Que loucura é essa? Que tipo de amor que a gente tem que ter? Um amor que perdoa e por isso não fica preso no passado. Casais que estão com âncora naquilo que aconteceu lá, que não consegue perdoar, que não consegue seguir em frente. Diz o versículo 5: o amor não se ressente do mal. Ressentir é isso mesmo, é ressentir, sentir de novo, e sentir de novo, e sentir de novo, e trazer a baila de novo, e trazer à tona de novo. Você errou, você fez isso, você fez aquilo, está aqui, tudo anotado. Sabia que ressentir era um termo que eles usavam para, um termo tipo contábil na época de Jesus, ou um livro de registros. O ressentir era fazer um registro, para que quando fosse necessário você consultasse. O amor não tem esse tipo de registro, o registro das falhas do meu cônjuge, está aqui, está aqui, está aqui. Não tem. O amor passa por essas coisas. Aconteceu o que foi errado, seja o que for, mentiu, adulterou, que é uma coisa terrível dentro do casamento, mas vocês conversaram, você perdoou. Se você perdoou, vira a página e segue a vida. Não dá para, quando tem qualquer problema, traz a baila a falha que você teve, aí eu trago de novo a falha que você teve, fica ressentindo. Quem não perdoa fica preso no passado, sofre no presente e aniquila o futuro. Último, para a gente ir embora. Que tipo de amor eu tenho que ter pelo meu cônjuge? Um amor que permanece por toda a vida. Diz o versículo 7 e 8: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Não é para você permanecer com seu cônjuge 2 décadas. Não é para você ficar com ele alguns anos, algumas semanas. É para a vida inteira. O amor não desiste de acreditar. Isso é ágape. O amor dá novas chances, quantas forem necessárias, desde que sejam sinceras. O amor não sai de casa por qualquer coisa. O amor não volta para a casa da mãe. O amor não pede um tempo. O amor não pede uma ausência. O amor não diz por qualquer coisa: vou me separar. Meu sonho com você hoje é que você possa dizer: vamos riscar a palavra divórcio da nossa casa. Vamos riscar a palavra divórcio das nossas conversas. Vamos trazer à tona o ágape. Fala: pastor, não é fácil. Eu sei. Pastor, é muito difícil. Eu sei. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Lembra da conversa, ser cheio do Espírito Santo? De onde vem esse amor? Vem do Espírito de Deus, que derrama esse amor sobre o nosso coração. Não espere começar a sentir-se gentil, seja gentil. Não espere começar a sentir vontade de ser educado, seja educado. Não espere sentir vontade de perdoar, perdoe. Não espere sentir vontade de ter iniciativa. Não é vontade, iniciativa é iniciativa. Eu decido ser benigno. Não é sobre esperar, é sobre fazer, é sobre agir. Porque a Bíblia diz: o que Deus uniu, não separe o homem.
E eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus, quando Deus olhou e viu o homem só, Ele disse: não é bom estar só. Irmãos, não é bom estar só. Legal, bom, joia, extraordinário, exponencial, delicioso, maravilhoso, é viver a dois, é partilhar a vida. Se um cai, o outro levanta. Fique em pé no seu lugar.